Bom dia, queridos alunos. Iremos reforçar, na verdade, o nosso assunto da semana passada e nós iremos falar hoje um pouquinho sobre água, um bem natural disputado no continente. Na nossa aula passada, eu falei um pouco sobre o Oriente Médio, né, o problema, o processo que vem ocorrendo lá devido à seca, né, o processo da água, que eles tiveram um período de uma guerra de 6 dias devido a essa falta de água. Então eu trouxe para vocês, para reforçar o nosso capítulo, em função da enorme população e das ocorrências de climas desérticos e semiáridos, a Ásia, assim como a África, é um continente onde milhões de pessoas sofrem com a escassez de água. Muito bem. Então, nós observamos que a Ásia, além dela ter a Ásia, também a África, né, que são aí continentes de grande extensão, mas milhões desses continentes, milhares de pessoas, infelizmente, ainda estão sofrendo devido à escassez de água. Conflitos pela água no Oriente Médio. Como eu relatei um pouquinho para vocês sobre o Oriente Médio, a questão da água no Oriente Médio, nós tivemos alguns pontos que ocasionaram todo esse processo. Nessa região de clima, que ele é considerado que ele tem um clima árido, o controle de um país sobre as nascentes e os cursos de rios possui enorme importância, pois garante o abastecimento de água. Então aí está a primeira questão aí da água no Oriente Médio. Então tem esse controle. Por que tem esse controle? Devido às nascentes, né, do curso desses rios, eles são de grande importância para o abastecimento dessa população. E o segundo ponto, que dessa forma houve-se o que? Disputa por áreas de bacias hidrográficas e pela utilização de lençóis subterrâneos, tem sido também uma causa de conflitos armados no Oriente Médio. E eu falei para vocês na aula passada que o Oriente Médio teve um conflito com eles, né, que foi chamado a Guerra dos 6 Dias, né, porque durou um período esse processo lá que eles tiveram da água, a escassez de água. Porque além do Oriente Médio ser ter uma grande extensão de terra, e esse clima árido facilitar todo esse manejo, né, do desenvolvimento dele lá, eles têm uma grande falta de água, porque é muito seco, regiões desérticas. E houve-se, né, infelizmente, esses conflitos aí armados em questão da água. E nesse processo desses conflitos da água, guerras por petróleo serão suplantadas por conflitos pela posse de água, né? Então, guerras por petróleo serão suplantadas por conflitos pela posse da água. Podemos identificar como alguns dos principais focos, né, de tensão que foram provocados pela essa disputa por água. E aí nós observamos a bacia do Rio Jordão, que aí nós temos a Síria, o Líbano, Jordânia, Cisjordânia e Israel, né? Entraram em um conflito aí com o Oriente Médio devido a esse processo, né, da escassez de água. E a região entre os rios Tigre também e Eufrates, né? A Turquia, Síria e Iraque. E aí no mapa está mostrando aí, eu trouxe para vocês essas questões, que o Oriente Médio, nós sabemos que até hoje o Oriente Médio ainda convive com esses grandes conflitos, né? Por eles terem essa grande quantidade de terras que se tem, de extensão territorial que eles têm, eles não querem se aliar a outros países com medo de tomarem as riquezas que eles têm. Nós sabemos que o petróleo é a maior riqueza, mas o maior problema encontrado no Oriente Médio é a falta de água. A falta de água é um dos problemas
podemos dizer, de muita grandeza lá, porque são áreas que são consideradas áreas desérticas. Outra questão que eu quero deixar bem claro aqui para vocês sobre o Oriente Médio. Como eu foquei aqui os dois pontos principais, por esse clima ser árido, né, e eles terem esse controle sobre o país, o abastecimento de água é um dos problemas seríssimos, né, que o governo já era para investir nesse processo da falta de água. Eu posso citar aqui para vocês um caso na Índia, por exemplo, os interiores da Índia, os prefeitos, juntamente com o governo, eles conseguiram se aliar para fazer o processo de poços, né? Fazer essas escavações e ter poços para que os poços pudessem levar água para essas pessoas que moram nas montanhas, em locais muito distantes. Então isso depende muito do governo. Agora o Oriente Médio, com essa ganância pela riqueza que é o petróleo, eu creio que eles têm medo, né, de deixar que isso possa acontecer lá e tomarem essas riquezas e posse de terras que eles têm, né? Então isso não é o caso. Então isso depende muito do governo, gente. O governo é aquele que tem que se posicionar para amenizar a situação dessa população. Então nós estamos aqui falando de continentes que são que têm grande extensão de terra, mas infelizmente eles estão com esses problemas, né? Na África, por exemplo, eu posso relatar aqui para vocês que os agricultores na África, eles não vão plantar em locais que não tem um rio próximo para eles fazerem um processo de irrigação. Então, esses locais semiáridos, esse plantio, eles devem estar próximos aos rios. Então, tudo que fica próximo aos rios vai facilitar o agricultor a plantar. Ele vai ter uma melhor condição de vida para ele e para a sua própria família, né? Para outras pessoas, ele pode plantar, ele vai colher, ele vai usufruir do que ele plantou e ele ainda pode vender, uma maneira de economia. Então, essas questões aqui, a água, um bem natural, infelizmente é disputado em alguns continentes. E aqui nós estamos citando a Ásia, a África e o Oriente Médio. Para vocês observarem que em 1970, no livro de vocês, na página 360, eu até falei um pouquinho isso aqui para vocês na nossa live passada, que em 1970 houve-se assim um conceito sobre esse estresse, né, que foi chamado estresse hídrico, né, devido à falta desses recursos. E aí o que é que pode ser feito isso? O governo, gente, ele pode construir poços para poder beneficiar uma população. Você já pensou milhões de pessoas, né, sofrendo nesses continentes por falta de água? Nós sabemos que a vulnerabilidade social aí, a água hoje é um bem de grande sobrevivência para nós. Sem água nós não temos nada. Você já pensou agora nesse processo de pandemia, como é que essa população que está com essa escassez de água, como é que eles estão passando nesse processo de pandemia, que é necessário esse recurso hídrico para que eles possam fazer suas higienizações? Então é um processo árduo demais para uma população dessa, crianças sofrendo, e aí a gente vai retratando outros problemas de vulnerabilidade social, fome, né, o desemprego, a falta de moradia. E sem água não tem vida. Então é necessário que esses governantes eles possam assumir as suas responsabilidades.
E nesse mundo no qual nós estamos trabalhando com essa distribuição de água, nós observamos na aula passada, a distribuição de água no mundo, ela vem dados que você observa que é de 100 mil a 500, né? Então, é uma disponibilidade de água por metros quadrados por habitante de uma determinada, por ano aí dessas localidades, o qual nós estamos aqui retratando para vocês. Nos conflitos pela água do Oriente Médio, por volta da década de 60, esse foi um dos motivos muito difícil para esse povo, né? Porque 50% desse recurso aí, houve-se um aumento de recursos hídricos de 50% na Cisjordânia. Inclusive, eu até relatei aqui para vocês, no último slide, que essas guerras por petróleo, elas permutaram muito mediante essas bacias aí do Rio Jordão, dos rios Tigre, né, e do Eufrates. Então, ocasionaram sérios problemas, né? Então, 50% dessa água aí, podemos observar que a Cisjordânia, ela teve esse acesso, mas para esse país conseguir, eles tiveram que guerrear. Teve que ter guerra que durou 6 dias, né? 6 dias. O emissário nacional de água desse processo aí, em 1995, foi particularmente aproximadamente 400 milhões de metros, né? Que foram construídos aí para tentar amenizar a situação, né? Então, o Rio Jordão, a Jordânia são países que fazem parte do Oriente Médio, mas ambos são países marcados pela predominância aí desse clima desértico e semiárido. E aí nós observamos que temos aí uma questão assim muito forte, né? Nesse processo de água, para uns tem mais e para outros tem menos. Então, a questão da injustiça, né? A questão da injustiça. Então, muitos estão se beneficiando e outros não estão tendo esse benefício. E aí causa sérios problemas, né, para essa sociedade a qual nós estamos falando um pouco hoje aqui, da água, que é um bem natural que ele pode ser disponibilizado para todas as nações, né? Eu quero que vocês, queridos alunos, como nós já temos aí as atividades que eu passei na semana passada, eu irei elaborar uma atividade para vocês em PDF. Ao final da aula eu irei enviar para vocês responderem essa atividade. Nós vamos fazer uma retrospectiva de todo o continente asiático, de tudo que foi estudado, para que vocês tenham um conhecimento bem melhor sobre o assunto, né? Quando você coloca em prática, eu creio que você terá um entendimento bem melhor. Fiquem com Deus, fiquem em casa e tenham um dia abençoado. Um grande abraço. Terminei.